Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas JT. E hoje a dica é sobre informações fiscais para o YouTube. Recentemente, a plataforma enviou para seus criadores de conteúdo um e-mail pedindo dados fiscais, onde ele avisava que os impostos sobre os pagamentos iriam aumentar. Mas por que isso acontece? Porque os Estados Unidos mudou sua legislação sobre os impostos. Portanto, o YouTube tem que pagar mais impostos para os Estados Unidos. E isso acaba caindo na conta dos criadores de conteúdo também. É importante que você saiba como enviar esses dados o mais rápido possível, porque o prazo vai acabar mês que vem, dia 31. Então, daqui a pouco, nesse vídeo, nós vamos mostrar o passo a passo para enviar esses dados. Mas agora eu vou te explicar uma coisa interessante nesses dados fiscais e nesse aumento nos impostos. Que é, quando você entrar no sistema, ele vai te informar que os países que não têm acordo com os Estados Unidos vão ter que pagar 30%. E se você não enviar esses dados, você vai pagar 24%. Aí você se pergunta, melhor não enviar esses dados, porque 24 é menor que 30. Mas existe uma pegadinha nesse meio que eu vou te explicar agora. Os 30% que você é cobrado se enviar os dados são referentes apenas aos lucros que você tem vindo dos Estados Unidos. Geralmente não é a maior parte da sua renda, principalmente você tem um canal aqui no Brasil. Então vamos dar um exemplo. Se você ganhar $1.000 do YouTube e a sua renda seja $100 vindos dos Estados Unidos, se você enviar os dados, o YouTube vai te cobrar 30% sobre esses $100 e não sobre os 1.000. Caso contrário, você não envia os dados, os 24% são cobrados sobre o total, são cobrados sobre os 1.000. Nesse nosso exemplo, se você envia os dados, você vai ter a menos no seu rendimento $30. Caso você não envie, você vai ter $240 a menos na sua conta no final do mês. Então por isso é importante você enviar os dados para você não perder 24% do seu total. Então agora vamos para o tutorial e o passo a passo de como enviar esses dados. Primeiramente, você vai entrar aqui no AdSense do seu canal e seguirá para a aba Pagamentos na lateral esquerda. Quando você chegar aqui, você já vai perceber que tem uma tarja vermelha gigante pedindo justamente essas informações fiscais. Então você vai clicar em gerenciar informações fiscais. Na página que vai abrir, vai aparecer um botão de adicionar informações. E é nele que você vai clicar para seguir com o formulário. Depois que você confirmar sua conta colocando a senha, vai começar o formulário com a pergunta: qual é o tipo de conta? Se a sua conta for de uma empresa, você vai estar no segundo tipo, que é não individual ou entidade. Caso contrário, você pode clicar em pessoa física. Você é cidadão ou residente nos Estados Unidos. Se você morar nos Estados Unidos ou tiver cidadania estadunidense, você vai colocar sim. Caso contrário, você segue colocando não. E agora você vai ter que escolher o tipo de formulário que você vai preencher. Esse formulário é relativo à primeira pergunta, que era se você era uma empresa ou uma pessoa física. Se você for uma pessoa física, você vai no primeiro formulário, que é o W8BEM. Caso contrário, você vai para o segundo. Os dois são bem parecidos, mas a gente vai seguir com o primeiro, que a maior parte das pessoas se enquadram. E agora nós vamos começar a preencher o formulário de imposto W8BEM. O primeiro campo é referente ao nome da pessoa. Algumas pessoas podem achar que é o nome do canal, mas não, é o nome da pessoa responsável pelo canal. Todos os campos devem ser preenchidos sem acentos, sem ser cedilha. O nosso segundo campo é nome fantasia ou entidade indistinta. Se você é uma pessoa física, você não vai ter um nome fantasia ou entidade. Então a gente pode pular ele e ir direto para o país do qual você é cidadão. No caso, Brasil. O Brasil, em específico, não tem um acordo fiscal com os Estados Unidos referente a esse imposto. Então você vai poder pular esses dois próximos campos. Se você morar em outro país, você vai ter que dar uma pesquisada sobre esse acordo. E se tiver, você vai ter que preencher os códigos referentes a ele. Agora, a segunda parte do formulário é sobre o endereço. O primeiro endereço é um endereço residencial. Se você for colocar uma caixa postal ou um endereço de terceiros, você deve marcar esse campo
e depois eles vão te pedir mais documentos para provar esse endereço. Na linha de endereço vão ter duas. A primeira é aconselhável que você coloque já a rua referente ao seu endereço. E na segunda você vai colocar o número e algum complemento se necessário. Por exemplo, se você morar em um prédio, pode ser que você esteja no bloco 2. E aí você coloca os complementos na linha de endereço 2. Em seguida você vai preencher o seu bairro, a cidade, o estado e o CEP. Se você não souber o CEP, você pode ir até o Correios, o site do Correios, para encontrar o CEP da sua localidade. Um detalhe é que ele vai te pedir para você preencher o estado antes da cidade, então não se preocupe se você clicar em cidade e não aparecer nenhuma, tá? O próximo endereço a ser preenchido é o endereço de correspondência. Caso ele seja o mesmo, então você pode simplesmente clicar nesse campo e ele vai copiar os dois na hora de fazer o formulário. Aí novamente a gente volta para a pergunta do acordo tributário. Como eu disse, o Brasil não tem um acordo tributário com os Estados Unidos referente a essa taxação, então a gente vai seguir aqui dizendo que não. Pronto. Depois que você preencher esses três, você chega na parte que tem a prévia do documento, onde ele vai ter formado o documento baseado nas informações que você deu. Você deve abrir aqui a prévia para confirmar se os dados estão todos corretos. Ele vai perguntar: confirmo que li os documentos fiscais gerados segundo meu conhecimento e acredito que as informações são verdadeiras, corretas e estão completas. Se esse for o caso, se não tiver nenhum erro, você confirma. Se tiver, você pode voltar até os campos estiverem errados e corrigir. Aqui nós vamos ter um texto referente o que pode acontecer se as informações não forem verdadeiras e pedindo para você autorizar o documento. Então aqui você vai precisar fazer a sua assinatura colocando o nome da pessoa. Se a pessoa que está assinando é a mesma responsável pelo canal, então você vai falar que sim, sou a pessoa listada na seção assinatura e estou preenchendo esse formulário em meu nome. Caso contrário, você vai colocar que não, e aí você vai ter que colocar mais dados para provar essa representação. Tá, agora o sexto passo desse formulário é referente ao local onde você está e onde você está realizando atividades para o Google. Se você nunca realizou atividades para o Google nos Estados Unidos, então você vai marcar essa primeira opção como não. E aqui você deve confirmar que todas as suas atividades vão ser realizadas fora dos Estados Unidos. Ou seja, o seu canal todo é produzido fora dos Estados Unidos sem qualquer mão de obra ou capital advindo daquele país. A próxima pergunta é: as informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamentos ou para um perfil novo em que isso nunca aconteceu? Se você já recebeu algum pagamento do AdSense, você vai marcar a segunda opção. Caso contrário, você marca a primeira. E aqui ele vai falar que vai pedir para você confirmar que todas as informações são verdadeiras. E se você tiver alguma alteração, você deve incluir aqui no campo alterações. Depois que você realizar todo esse processo, você já pode enviar o documento. E aí vai aparecer o status o seu status com as informações fiscais dos Estados Unidos. Pode ser que apareça, ao invés de aprovado, aguardando. Aí você vai ter que esperar alguns dias para ver o resultado. E eles podem acabar te pedindo mais documentos por e-mail, caso seja necessário. Essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com os amigos e continue assistindo os vídeos do Dicas JT.